Olá! Estamos começando mais um podcast Pontos e Vistas aqui da OAB São Paulo. E hoje a nossa convidada é jornalista, advogada e professora de linguagem simples jurídica da escola, da ESA, da escola da OAB, doutora Ive Farias. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada por me receber. Obrigada a todos e todas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Doutora, a linguagem, a palavra, é a arma mais importante do advogado. Óbvio, se a gente não tiver como se manifestar, nada acontece. Eu já contei em outros episódios passados aqui, que não necessariamente o advogado tem que ser extrovertido, né? Como dizia Raimundo Pascoal Barbosa, tem que ter coragem. Se souber ler e escrever, ajuda. Ler e escrever ajuda inclusive a falar, mas não necessariamente de uma maneira extrovertida. Também o tímido, o introvertido pode ter sucesso. Você concorda com isso? Totalmente. A advocacia é o ad, né, de somar, e vocacia do vocal, da voz. Então, a gente está sempre somando a nossa voz, a voz de uma outra pessoa que nos procura para defender os seus direitos. Só que essa voz tem que ser de acordo com o que a pessoa está falando. Não adianta nada a gente querer usar a nossa voz por exemplo, eu sou advogada e falar, uma pessoa que é pedreiro, por exemplo, me procura para uma demanda na justiça trabalhista. E aí eu quero falar com a minha voz. Mas não é a minha voz. Eu estou emprestando a minha para ele. Eu tenho que falar de acordo com o que essa pessoa quer. Eu tenho que trazer de uma forma que ela compreenda. Que aí o juridiquês atrapalharia talvez pela pouca noção dele das palavras, é isso? Exatamente, porque a gente quando pensa na advocacia fica muito focado no conflito, né, de estar nos autos, de estar num tribunal do júri ou fazendo alguma sustentação oral. Mas a advocacia é muito maior do que isso. Entendi. A gente tem o contato com os nossos clientes, a gente tem o contato muitas vezes com os estagiários das varas. Mas ainda, eu quando comecei a advogar há 28 anos, eu saí do Mackenzie, da faculdade, em 94. Ainda tem essa coisa, que na época tinha data vênia, a pessoa querer falar mais chique, para, digamos assim, mostrar que domina o latim, que é um advogado. Isso é demodê? Isso aí ainda é muito utilizado? Como é que funciona? Eu posso falar a verdade? Eu acho cafona. Eu acho muito cafona o juridiquês, porque você não está em consonância com o que o mundo é hoje. Você querer ficar falando de uma forma, sabe, desses data vênia, essas coisas de latim, nem a Igreja Católica, que é a Igreja Católica que antigamente rezava a missa em latim, não reza a missa mais em latim. Então, por que você quer falar em latim? Latim era matéria no passado. Latim, né? Era matéria. Tinha aula de direito romano. Você chega hoje numa faculdade de direito, o pessoal nem sabe o que é isso. Então, eu particularmente acho cafona, acho ridículo. O professor Michel Temer riu bastante comigo, que ele é a única pessoa no país autorizado a usar mesóclise, o resto não precisa usar. Não fala dar-te-ei, fala, eu vou te dar isso aqui, pronto. Eu acho que é cafona e ridículo. Pronto, falei. Bom, mais ou menos na esteira do que você está falando, o ministro Barroso do Supremo tem feito uma campanha nesse sentido, falando de um judiciário com uma linguagem mais simples. O que você acha disso? Existe uma campanha sobre isso? Olha, eu gostei muito da iniciativa, chama-se Pacto Nacional da Linguagem Simples, que o ministro Barroso anunciou em 13 de dezembro do ano passado. De vez em quando o judiciário lê a Constituição e eu achei bem bacana que a fundamentação do pacto, do documento, eles colocavam como um direito humano fundamental da comunicação do artigo 5º. A minha interpretação, eu gosto muito do artigo 93, de toda decisão tem que ser fundamentada. E uma decisão que fala javanês, para mim ela não é fundamentada. A gente tem que fazer, o judiciário ele só existe para prestar um serviço para o cidadão. Então, só o fato de ter isso eu acho importante. Só que eu tenho a minha crítica ao Poder Judiciário, porque ele não definiu o que é linguagem simples. Mas aí não é uma campanha na jurisdição, é uma campanha à parte.
Não. É pessoal dele ou é do Poder Judiciário? É do Poder Judiciário, é do Poder Judiciário? do CNJ. Como é que se chama a campanha? Pacto Nacional pela Linguagem Simples. Mas não poderia, o Judiciário não precisa primeiro fazer um pacto nacional pelo Judiciário? Eu acredito que sim, mas você sabe como é que é o Judiciário, né? O Pacto Nacional para o Judiciário funcionar antes da linguagem simples. O Judiciário, quando ele tem uma linguagem simples, ele já é uma maneira de funcionar. Ele já é uma maneira de funcionar. Inclusive, tem um professor de Direito Digital que deu entrevista junto comigo na Conjur, e ele falou que é super importante a gente pensar em linguagem simples para os programadores conseguirem fazerem softwares que vão ajudar melhor o Poder Judiciário a ter menos demanda. E eu concordo com esse pacto para o Judiciário ser mais eficiente, porque nós estamos falando de 5% do PIB. Mas tudo bem, mas voltando um pouquinho, palavras suas. Pode tomar sua água, porque você falou que já falei, pronto, falei. Eu também gosto de falar as verdades, né? Aliás, está muito na moda hoje, as pessoas se arvoram da verdade, não é? Não. Mas a gente aqui busca o simples. Você mesmo disse agora há pouco, o Judiciário de vez em quando lê a Constituição. Se não lê a Constituição, significa que não vai aplicar nem o simples, que é o básico, que é a Constituição. Exatamente. É o nosso arroz com feijão. A Constituição é arroz com feijão. Sim, nossa carta que celebra os fundamentos da República. Porque você pode até gostar de comer sushi, mas você não vai comer sushi todo dia, porque ninguém gosta. Todo mundo gosta de arroz com feijão. A verdade é essa. E o Brasil, né, a gente tem que ler e ter esse hábito da Constituição. A Constituição fala que toda decisão tem que ser fundamentada. Mas o Judiciário não fundamenta todas as suas decisões. E quando a gente pensa em fundamentar, estamos sempre falando nos argumentos daquilo que estão nos autos. Mas não, é você fazer com o fundamento do que a gente existe, de ser uma sentença coesa, objetiva. Então, a ideia do ministro Barroso é que o Judiciário todo se modernize e pare de ficar falando aquelas coisas ridículas que eles falam, né? De juridiquês. Nem digo que a iniciativa não seja boa. Não digo que realmente a linguagem simples seja um artifício próprio para a distribuição de justiça, só que eu questiono antes, né? A própria distribuição de justiça. Você tem tantas engrenagens dessa gestão do judiciário que precisa melhorar, por isso que eu falei, por que não tem um pacto nacional, não de linguagem simples, um pacto nacional para o juiz conseguir se comunicar com as partes, tratar bem advogado, para que ministro não peça vista e fique anos com isso. É muito mais questões funcionais do que a linguagem. Você concorda? Olha, a linguagem é uma dessas funções, porque com ela nós vamos conseguir. A partir do momento, e isso é uma coisa muito engraçada, tem um professor da USP que ele é Marcos Banho, ele diz que a linguagem é uma forma que a gente usa de dominar. E aí ele escreveu um livro chamado Preconceito Linguístico. E eu acredito que muito dessa questão que o judiciário tem de rebuscar a linguagem é de dominar e se sentir superior à advocacia ao Ministério Público, por exemplo. Só que não é. A Constituição diz que o juiz, o promotor e o advogado, numa sala, eles têm o mesmo tipo de poder. Não tem, assim, topo da pirâmide. Sim. Nós estamos... isso no a Constituição patamar. que está dizendo, não sou eu. Não fui eu que inventei a Constituição, eu só estou aqui para aplicá-la. E a partir do momento que você se acha superior e fica dando ordem, como aconteceu com uma colega nossa do Rio Grande do Sul, que estava grávida, e ela pediu a preferência, e o desembargador falou para ela, eu nem sei se a senhora está grávida, ela levantou e mostrou a barriga. Então, a gente está falando desse tipo de decência. Só que quando você começa a falar, porque a fala é uma forma de empatia. Entendi. Não, eu fiz essa ressalva. Não estou, digamos assim, com menoscabo, ainda mais que é tua área. Eu volto a dizer, para mim, a palavra, a fala, a palavra escrita e falada é o fundamento da existência do ser humano. Se isso acabar um dia, acabou tudo. E a gente caminha um pouco para isso, não pela simplificação necessária, mas pela falta de conhecimento, de leitura, de aprofundamento e de um certo rastejamento cultural. Mas isso é um debate maior. E eu fiz a ressalva porque eu acho que o judiciário tem que se mobilizar primeiro para consertar o judiciário, e você devolveu para mim o questionamento dizendo que esse conserto institucional também assambarca a palavra. Então vamos voltar na questão da palavra
com as ressalvas que eu fiz e te interrompi. E eu te pergunto, uma vez que você é especialista em linguagem simples jurídica, ser simples é ser criativo, é ser direto, é ser objetivo? O que é ser simples? Honestamente, Sim, sempre. ser simples é ter amor. Você ter amor com o teu próximo que vai ler o teu texto, digamos que seja um magistrado, uma magistrada. Ele tem muito trabalho. Eu tenho as minhas críticas ao judiciário, mas eu sei que também o judiciário está inchado, tem muito processo, e a gente tem que investir numa cultura de paz, de conciliação, de mediação, para deixar o judiciário só para julgar. Então, quando você pega e fica escrevendo, exagerando na tinta, como dizia antigamente, você não está tendo empatia por aquela pessoa que vai ler. Você está assim, mas é porque isso não é importante. E eu acho que escrever simples, a primeira coisa é você priorizar. Na vida a gente tem prioridades. Mas tem gente que tem um pouco de amor demais, né? E aí escreve demais, não é isso? Não, isso aí não é amor. Isso não aí é amor? Isso aí é vaidade. Mas isso a pessoa acha... é vaidade. Mas e se é o jeito dela amar? Não. Bom, primeiro, o advogado tem que amar o quê? A causa ou não é o juiz? Amar tudo? Olha, eu acho que ele tem... Quando eu digo do amor, não é o amor romântico. Sim, é aquela coisa de entender da... quem está do outro lado. Entender que aquele juiz também está julgando mais 10 causas e você não é a última bolacha do pacote. Então, que ele tem mais o que fazer. Então, seja sucinto e direto nos seus argumentos. Rui Barbosa, eu trago isso na aula da OAB. Eu achei uma petição do Rui Barbosa de 8 páginas, de direito tributário, uma petição inicial. Então, se o Rui Barbosa, que era o Rui Barbosa, escreveu uma petição de 8 páginas, quem tu pensa que é para escrever uma de 50, com N argumentos, vai direto ao ponto. Mais uma ressalva, por conta da minha própria natureza, né? Você citou Rui Barbosa, e eu citaria aquela frase, não do Rui Barbosa, mas eu sou eu e minhas circunstâncias, né? Se não salvo a ela, não salvo a mim mesmo. Precisa conscientizar o juiz de não se achar a última bolacha do pacote, viu? Mais que advogado. Nossa, mas completamente. Mas você tocou num assunto que diz respeito a concisão, né? Em vez de 50 folhas, isso é uma luta que eu tenho no meu próprio escritório, nas pessoas que eu me dediquei a ensinar também, como professor que fui. O ser conciso é melhor do que o ser prolixo, porque a prolixidade, na minha visão, é um mal. Às vezes você vai conversar com a pessoa, se a pessoa não vai direto ao ponto, eu já canso. Eu acho que você tem isso porque deve, de certo, ter aprendido em casa, né? Porque tem uma pessoa aí, que eu não vou falar nomes, na década de 1980, ela ficava ensinando direito em TV aberta, na TV brasileira, todas as manhãs num programa chamado TV Mulher. Então, acho que é por isso que você não gosta de prolixidade, né? Sua mãe, de certo, se ela era na televisão daquele jeito, imagino como devia ser em casa, né? Mas eu acho que ser prolixo, você, na verdade, só está guardando o teu privilégio e não está fazendo a ação que é aquilo que você foi contratado. Você foi contratado para conseguir o direito da pessoa e pronto. Quantos minutos a sua mãe tinha para ficar explicando o direito do consumidor na década de 80? Se tivesse 1 minuto, era muito. E funcionava, porque até hoje as pessoas têm o mínimo de consciência dos seus direitos. A gente tem que sempre imaginar que nós somos a resposta de muitas pessoas. Por exemplo, eu estava no Uber vindo agora e a gente estava conversando sobre uma questão do benefício dele, da aposentadoria. Então, eu tenho que ser rápida para trazer isso. Eu tô querendo ver, a gente está conversando tão bem que eu já não estou vendo o tempo. Mas daqui a pouco a gente já vai fazer nosso intervalo. Como é que a gente aprende a ser objetivo? Porque tem gente que lê muito, como dizia o Pascoal, saber escrever e ler ajuda, estuda, mas como é que você aprende e desenvolve objetividade? Tem gente que não adianta. Você pede para a pessoa continua sendo prolixa. Faz a minha aula na OAB. Tá de graça, entra lá no YouTube, escrever direito. Não, mas a gente quer uma palhinha já. Então, na minha aula, eu explico... Só para deixar pro nosso telespectador, né, do videocast, do podcast, a doutora
Ive Farias também é professora da Escola Superior de Advocacia da OAB em um curso sobre linguagem simples. E a OAB é pioneira também. É a primeira Bar Association, né, a primeira entidade de classe a fazer esse curso no mundo. Olha que interessante. Foi a primeira do mundo, antes de ter a Lei Nacional de Linguagem Simples. A minha aula tá de graça, você pode fazer lá, é rápida, porque eu também vou direto ao ponto, mas sempre responder as perguntas. Quem, o que, como, quando, onde, porquê e quanto. Né? Porque a gente tem que falar de dinheiro, né? Quanto é o valor da causa? Não, mas então, se você responde essas 5 perguntas, e aí você tem que ter uma sabedoria, lembra que o advogado é o primeiro juiz da causa, de saber quais das perguntas são mais importantes para aquilo que você quer. Eu cito Lewis Carroll em Alice no País das Maravilhas. Para quem não tem direção, qualquer caminho serve. Então, o Dr. Sergei é advogado de prerrogativas, escreveu um livro sobre prerrogativas. Se alguém te liga meia-noite falando, olha, eu estou aqui com a minha prerrogativa violada, qual que é a primeira pergunta que você vai fazer? Onde você está? Pronto. Aí você já começa a entender o que é o mais importante nessa situação é o onde. E aí você vai olhar o caso concreto baseado nessas perguntas e ver o que é mais importante dali. Objetividade é nato? Não, você aprende. Vamos fazer uma pausa, porque está na hora do nosso intervalo. Eu vou beber uma água. Bebe uma água. Você sabe, doutora, que eu não concordo com essa história que o advogado é o primeiro juiz da causa, viu? Por quê? Porque eu acho que o advogado é o primeiro advogado mesmo. E nem o juiz é o último advogado, porque ele é juiz também desde o início. O advogado que olha com isenção no começo da causa, ele já começa não sendo muito advogado. Ele já tem que vestir a camisa. A gente vai fazer um intervalo, isso é a minha opinião. A gente já volta com a doutora Ive Farias sobre linguagem efetiva, criativa e simples. Você quer receber todas as novidades do que acontece aqui na OAB São Paulo? Quer receber em primeira mão os editais de abertura de inscrição nos projetos, os eventos, os lançamentos? Então é muito simples, é só fazer a sua atualização cadastral. Vem comigo que eu vou te mostrar um passo a passo como é simples. Primeiro você acessa o site da OAB São Paulo e na página inicial procura por atualização cadastral ou vai direto aqui no cadeado. Ao clicar, vai abrir a página da área restrita. Coloque as suas informações e faça seu login na área restrita. Agora é só preencher os seus dados cadastrais. Autodeclaração de raça ou cor, endereço de e-mail. Uma dica. Selecione SIM para autorizar o envio de mensagens da OAB São Paulo e no telefone celular, confira o seu número e também selecione SIM para autorizar o envio de mensagens instantâneas diretamente para o seu celular. Assim você fica por dentro de tudo em tempo real. Endereço profissional, telefones profissionais, endereço residencial, telefone residencial e endereço para receber correspondência. Clique em continuar e na próxima tela você vai receber a confirmação de que os seus dados foram atualizados. Pronto, tá feito! A OAB cada vez mais moderna e próxima de você. Muito bem, estamos de volta com o nosso podcast Pontos e Vistas, que é uma iniciativa da OAB São Paulo, com a professora doutora Ive Farias. Eu fiz uma pergunta para a doutora, como é que se aprende a falar simples? Falando. El camino no hay camino, el camino se hace caminando. É um passo a passo, dia após dia. Mas a gente estava conversando aqui um pouco sobre psicologia e eu gostaria de falar um pouco do Jung. Ele fala que sempre que você pode estudar o máximo que for, mas sempre que você estiver fazendo algo, sempre tenha entendimento que você tem que tocar a alma humana. Então, para você, em resposta à sua pergunta, sim, a concisão e a objetividade se aprendem. Eu aprendi na faculdade de jornalismo e aprendi na vida. E por isso que hoje eu ensino. Mas de nada adianta você fazer o meu curso e não aplicar na sua vida. E quando eu digo aplicar na sua vida, é ser objetivo com o motorista do aplicativo que vai te tirar uma dúvida,
ser objetivo na sua sustentação oral, ou, como a gente estava falando na comissão de prerrogativas, a pessoa está lá numa situação desesperadora, te liga para a comissão, você tem que ser objetivo. Tá onde você está? Estou indo aí. Então, se aprende, mas você tem que ter essa vontade de aprender. E aí eu acho interessante o que a gente estava conversando um pouco sobre o judiciário, e eu vou falar um pouco sobre a advocacia. Quando eu falo de linguagem simples, jurídica, normalmente as pessoas associam a que eu vou dar aula de língua portuguesa. Vocativo, substantivo, e não é. Eu trago técnicas objetivas. A linguagem simples, ela é uma técnica, tem até uma ISO, que aqui no Brasil quem está traduzindo é a ABNT. É algo tão importante e está de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ODS, da ODS 16, que é de acesso a instituições mais sólidas, que já tem a ISO de linguagem simples jurídica, que ainda a ABNT não pegou para traduzir. Ou seja, é fundamental que a gente se adeque a esses tempos. E como a gente tem isso, a gente tem que colocar em prática todos os dias. Lembrar, coloca a colinha lá que eu te falei das perguntas que devem ser respondidas em todos os textos, prioriza, entenda que a outra pessoa não tem todo o tempo do mundo para te atender e vá direto ao ponto. Esse ir direto ao ponto, essa objetividade, existe o outro viés, assim, da pessoa objetiva demais, que aí não passa emoção, não passa nenhum tipo de... Assim, objetiva demais, aí também passa um pouco, é uma linha... questão de ser grossa, né? Não digo grossa, mas que também não passa o que tem que passar, a pessoa é muito objetiva. Sim, eu acho que a gente tem que ter emoção na nossa vida, acho que a gente tem que traduzir a emoção, e é muito importante, eu tive um breve convívio com a doutora Eni, ela foi advogada assistente do Dr. Sobral Pinto. E ela me falou que o mais importante do advogado não era saber escrever e ler, e sim saber ouvir. Porque quando você ouvia, você entendia a emoção que o caso colocava e depois você levava aquela mesma emoção. Ou seja, você era um mero tradutor, um mero leve-trás. E eu acredito sim, só que quando a gente está falando de linguagem simples, nós estamos falando de uma linguagem útil. Porque se a pessoa quiser ler Machado de Assis ou assistir Netflix... Se ela quer chorar muito, ela vai colocar aí O Tempo Levou. A Scarlett O'Hara está aí para isso. Se ela ler Machado de Assis, eu garanto que ela vai falar melhor. Com certeza. Porque todo mundo falando, todo mundo lendo, fala melhor. Isso eu aprendi em casa. E Machado de Assis é uma obra, são todas obras, né, primas. Mas assim, voltando à questão da prolixidade. Eu estava conversando com um cliente ontem no escritório e ele é advogado. Ele não consegue falar simples. Ele sempre faz referências, muitas, como se ele tivesse... Ele vai contar, por exemplo, hoje de manhã eu acordei. Aí, em vez de ele contar o que aconteceu, ele fala, peguei o carro, aí minha mulher estava passando, me deu um oi, aí eu dei bom dia, aí o carteiro, inclusive o carteiro faz tempo que não passa naquele horário, aí não sei o quê. Ele não chega no ponto. Ele não consegue. Aí eu não consigo. Eu não... Está na moda escutativa. Mas eu não consigo, eu fico interrompendo. Aí quem passa de antipático sou eu. Eu falo, não, mas isso já sei, vai pro ponto. Por que a pessoa não consegue entender que isso não é legal? Eu tô com preconceito de casa? Não, eu vou contar uma historinha, né? Uma vez eu mandei o meu livro e uma florzinha, assim. Eu gosto muito dessas coisas manuais, para um grande escritório de advocacia que fica ali na Faria Lima. É daqueles bem chique que tem até sede em Nova York. Aí eu liguei depois perguntando, né, para a diretora de RH se ela tinha recebido meu livro, se ela estava interessada em receber a minha proposta de treinamento. E ela falou que não, porque o público dela era muito sofisticado e não precisava do meu curso. Aí eu falei para ela, olha, a Constituição diz que a gente não tem que fazer provas contra nós mesmos, né? Mas você acabou de fazer uma, porque você sequer abriu o meu livro, você sequer viu que eu não estou falando de língua portuguesa. E ainda assim, eu acho que a gente tem que aprender porque o mundo mudou. Antigamente, era aceitável fazer piada, por exemplo, com pessoas com deficiência,
ou pessoas negras. E eu hoje falo muito de como a gente tem que tomar muito cuidado com a escrita. E tem que tomar cuidado não só com a escrita e com a fala, porque tem os cortes. Exato. A gente está fazendo aqui um podcast, alguém pode pegar uma fala minha, um corte, ou sua, e falar, não, ele falou. A Jane Austen fala que a palavra é a maior expressão de cuidado com o outro. E eu concordo. E eu acho que na questão da advocacia, como você falou do seu cliente, é importante a gente entender que o direito está a reboque da sociedade. Hoje a gente tem questões que envolvem a linguagem, como, por exemplo, os emojis. Teve um caso muito importante no Canadá de se o curtir, o dedão, ele se servia como aceite de contrato. Nossa. Porque estava tendo uma negociação no WhatsApp e o cara pegou e clicou um botão. Só que ele não falou, ok, eu estou de acordo com o teu preço e estou de acordo com o prazo. Ele deu aquele joinha. Ele deu aquele joinha. E o outro cara entendeu que ele estava de acordo e mandou a encomenda para ele. Ele falou, não, mas eu não encomendei nada. Como não encomendou nada? Tá aqui, ó, o seu joinha é isso. Não, mas eu não disse isso. Não, como não disse? Esse joinha é aqui. E foi parar na corte canadense. Foi um caso muito interessante sobre o que o joinha era ou não era. Então, hoje a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, tomar muito cuidado com o que a gente escreve. No livro, eu trago um capítulo chamado Escrever para o Seu Inimigo. Porque a história de um juiz de Pernambuco que ele não desabilitou o corretor ortográfico. E ele era um juiz penal. E ele fala, mande devolver tudo, menos as drogas. E aí saiu mesmo as drogas. E ele foi para a fogueira, né? Desse tribunal da internet que não tem direito ao contraditório. Que todos e todas podemos cair um dia. E aí ele falou, gente, foi o corretor automático. Só que estava na sentença dele. Ele falou, menos as drogas, para deixar... Então, aí saiu mesmo as drogas. Mesmo as drogas. Tá. Devolve Devolve as drogas. Então, assim, do corretor ortográfico, eu falo, gente, não desabilita o corretor ortográfico, tenha cuidado. É muito louco essa nova era que o pessoal chama de pós-verdade, entrando mais na questão psicológica, porque essa questão do tirar o do contexto, eu até falava quando eu tinha o programa de rádio, eu dizia que era o famoso eu não disse o que eu falei. Eu não disse o que eu falei. Por quê? Porque tiraram de contexto. Às vezes, realmente, você acaba caindo nessa fogueira e realmente tiraram do contexto. Fizeram um recorte. Mas, na maioria das vezes, você disse aquilo e foi mal interpretado, mas você disse. Quer dizer, você não deixou de dizer aquilo que você pretendia. Você falou do seu livro, aí eu mostrar aqui para os nossos... ouvintes / telespectadores, como é que fala quando é videocasters, né? Não sei exatamente a palavra, mas é o Escrever Direito, Manual de Escrita Criativa para Carreiras Jurídicas, da Ive Varias. E realmente tem muitas passagens interessantes. Como você mencionou essa passagem, eu vi aqui o juridiquês, que tem que evitar, os padrões, tamanho é documento, sim, tem um capítulo, que você fala que é justamente... Você ri, Ué, mas é exatamente isso, porque uma petição muito gigante não vai impactar ninguém. Gente, o embargo de declaração, que você está querendo só uma coisinha ali, você vai ficar... Gente, por favor, né? Faz um embargo de declaração. Às vezes essa coisinha muda tudo. O problema, doutor, por isso que eu volto à questão estrutural, o problema é que você quer aclarear, você entra com os embargos e o desembargador não responde aquilo que você pretende. Que diz que não era isso. Não, primeiro que ele fala que você está pretendendo a reforma da decisão. Você não está pretendendo, você só quer criar uma situação para que depois não aleguem que você não pré-questionou. E muitas vezes o judiciário, o desembargador, de propósito, não analisa para depois lá em cima dizer ele não analisou. Aí você fala, mas eu pedi para ele analisar. Aí você entra com o segundo embargo, aí ele te multa. Tá vendo? Então, a questão aí não é de linguagem simples, é de pura má vontade. Mas isso é um outro capítulo. Eu ainda vou fazer um roteiro que eu vou ganhar todos os prêmios em Hollywood de coisas que só acontecem no judiciário brasileiro. Mas será que isso também é... Bom, no judiciário brasileiro... Vai ser incrível isso, porque tem cada coisa que acontece no judiciário brasileiro que quando a gente explica, a pessoa acha que a gente é lelé da cuca. Aí tem a questão que eu conversei aqui com o Léo e com a Patrícia já, essa questão do preconceito com a advocacia. A sociedade acaba funcionando como caixa de ressonância.
Se você contar isso numa história, essa história numa roda de pessoas que fazem outras atividades, as pessoas não vão acreditar, mas vão achar, não, isso aí não é verdade, isso não acontece toda hora. Pode ter sido um caso isolado. Acontece, Conversa sim. com os advogados. Acontece, sim. É um sacrifício Acontece. para ter acesso aos autos. A gente teve aqui um conselheiro federal, que é o Toron, que foi lá e conseguiu uma súmula para o advogado ter acesso aos autos. É brincadeira. Mas olha, eu vi aqui também, tem uma menção, um capítulo que chama Visite Nossa Cozinha. Antes de você falar o que significa isso, você falou da minha mãe, da Zulaê. Você sabia que minha mãe que fez a lei aqui em São Paulo, né? Visite Nossa Cozinha. Não sabia disso, não. Minha mãe fez porque o meu irmão mais novo, o Thiago, ele ia nas cozinhas dos restaurantes, sempre que a gente ia, e ninguém falou nada. Até o dia que alguém reclamou que ele não podia ir lá. E minha mãe falou, por que não pode? O que tem lá? Rato? Tá sujo? Aí ela fez uma lei que hoje é obrigatória, inclusive a exibição, como vereadora, ela é vereadora em São Paulo. Então você tem o direito de ir na cozinha para ter o quê? Transparência. É isso que trata o Visite Nossa Cozinha ou não? Na verdade, eu gosto muito de cozinhar e no livro eu trago as técnicas de escrita fazendo parábolas com comida, né? De ingredientes. Então, por exemplo, os fatos para advocacia, eles são nossos ingredientes básicos. E o processo, seja civil ou penal, é a nossa receita, né? O nosso modo de preparo. Então eu faço essas brincadeiras e analogias. Somente duas coisas me ofendem: quem não ri das minhas piadas e quem não repete a minha comida. O resto, você não gosta do meu livro, do meu curso, tudo bem, eu adoro. Mas quem não ri das minhas piadas e não repete a minha comida, eu não gosto. E aí, quando eu falo de visite a nossa cozinha, é quando eu abro a minha. E eu conto como eu organizo os meus arquivos e explico para que as pessoas se inspirem nisso e passem também a se organizar. Porque a escrita, ela demanda um planejamento. A gente está agora, nesse ano, são 40 anos da Lei de Execução Penal, a LEP. Se você começou a pensar nisso no ano passado, esse ano você tem um livro. Isso se chama planejamento. Quando você vai no mercado, eu quero fazer hoje um estrogonofe. Você vai antes no mercado comprar os ingredientes. Então, eu compartilho um pouco da minha vivência de escritora, de alguém que trabalha com isso há muitos anos, para inspirar as pessoas a também organizarem. Porque muita gente se preocupa em fazer MBA e pós-graduação, mestrado, em coisas processuais ou em direito material, mas esquece de olhar esse tipo de coisa. É a mesma coisa que você... O planejamento facilita a linguagem simples e eficaz? Totalmente, totalmente. Então, por exemplo, e facilita também o trabalho da advocacia, porque você vai... Pensa bem, você não consegue fazer uma receita boa, uma carne você deixa ela marinando de 24 a 48 horas. Se você tem um prazo ali, da sentença cabe apelação, 15 dias, é o prazo recursal que a gente tem no código. Você sabe que dali a 15 dias você já começa a se planejar. Você não vai deixar para a última hora para escrever, que aí você vai escrever com pressa e não vai ficar legal. Então, se você escreve hoje um pouco, outro amanhã, você deixa o texto maturando, daqui a 5 dias você volta, completa e termina, você está dentro do teu prazo e entregou um texto bom, que quando você releu, não teve. Você disse que eu aprendi em casa essa objetividade e esse preconceito, entre aspas, com relação à prolixidade. Eu aprendi em casa também, a minha escola na advocacia ela é muito mais forte. A gente peca pelo excesso do que pela omissão. Tem alguns escritórios que são mais cautelosos. Eu tenho um expediente, eu queria saber se eu faço bem do jeito que você está falando. Eu nunca estou no prazo. Porque o prazo, eu sigo o Raimundo Pascoal Barbosa, que também dizia que além que advogado tem que ter coragem, ele dizia que o primeiro dia do prazo é o primeiro dia. Então, eu faço a petição antes para ela dar uma repousada. Que, aliás, é um expediente do jornalismo. Você nunca publica no mesmo dia que você escreveu o texto. Você guarda na gaveta e no dia seguinte você relê para ver se eu vou publicar isso mesmo? É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. E é muito, muito bom. Gostei muito disso. Eu não conhecia essa frase de que o primeiro dia é o primeiro dia de prazo. O meu irmão o dia do prazo. O prazo, eu me expressei mal. O prazo é o primeiro dia do prazo. Ou seja, se você não entregar no primeiro dia, você já está perdendo o prazo, entre aspas. Concordo, porque você tem que estar... Concordo muito, você tem que estar preparado para isso.
O meu irmão, ele é advogado e ele é mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Também é historiador. Ele é meio gêniozinho, ele fala até alemão. E ele me contou uma coisa que eu nunca me esqueci, o que a bunda nunca falta. Então, se você sabe, óbvio que alguns casos, como a gente falou da prerrogativa, você não vai ter esse tipo de prazo. Um habeas corpus, talvez você não vai ter esse tipo de prazo. Mas isso são exceções dentro de um sistema que o próprio doutor trouxe de tantos recursos, que ele tem tempo. E a gente, quando começa a advogar, a gente sabe que o judiciário é assim. Então, você quando chega, por exemplo, está numa câmara criminal, você sabe mais ou menos como aquela câmara julga. Isso é uma coisa que eu trago na aula. Estude seu público. Antes de eu vir aqui, eu assisti aos programas. Eu tenho que saber com quem que eu estou falando. Eu não digo que eu estou falando com o senhor, eu estou falando com todo mundo que está me ouvindo. Eu tenho que ter um entendimento para não repetir e ficar cansativo. Então, por exemplo, um caso criminal. Você sabe que aquela câmara é mais dura. E a outra... Pode falar. É quase um pleonasmo isso. No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que está nos vendo, existem raras exceções e boas, bem da verdade, mas câmara dura em São Paulo, não sei no Brasil, conheço um pouquinho do Sul. Desculpa. Pode completar. É isso, né? Dá uma estudada com quem você Mas vai aí, de qualquer falar. forma, você vai analisar, porque dentro dessa câmara dura tem um desembargador. Não é dura, é uma palavra, né, muito forte. Um desembargador mais severo, um outro que é mais atento às questões processuais. É esse estudo. Isso, aí você estuda pode com se quem dirigir. você está falando, estuda com quem você está falando e se prepara. Aí o prazo é o primeiro dia, porque você já está preparado. Você já sabe com quem que você está falando. Ele tem razão, o doutor Raimundo. Tem toda razão. Tem advogado e eu acho que tenho certeza que o vice-presidente da OAB, o Léo Sica, tem feito palestras de sustentação oral. E é uma magia a sustentação oral, porque tem muitas sustentações hoje. Os embargadores estão mais cansados do que era no passado, que eram poucos que sustentavam. Tem um ministro do STJ, inclusive, que defende que advogados que vão sustentar lá nos tribunais superiores têm um diploma específico, uma espécie de tempo. Não pode ser começo de carreira. Eu reputo errado. Aliás, nós vamos perguntar para ele aqui, porque ele vai vir aqui. Ai, que legal. Ele mudou a Constituição. O ministro Sebastião Reis. Não, Não. Ele fez uma proposta que advogados que sustentem nos tribunais superiores tenham um tempo mínimo de carreira para, digamos, não ir lá e não fazer o que tem que ser feito. Tipo do Pequeno Príncipe? Mas aí eu discordo da posição dele, claro. Mas o que eu queria dizer que você tem que ter essa postura para você identificar, porque às vezes o desembargador não está olhando, aí você pode chamá-lo pelo nome, você pode fazer uma referência à causa que ele julgou recentemente, às vezes ele não vai gostar. Aí você tem que entender o seu público, é isso? Exatamente. Ou então falar o seguinte, olha, o senhor fez isso lá no julgamento passado, o senhor lembra? Perfeito. Que aí, perfeitamente, quando você estuda o teu público, você vai ver como essa pessoa está julgando. Digamos que caiu na Câmara X. Leia pelo menos 3 de como essa Câmara X julgou e você já vai ter elementos suficientes para fazer a tua argumentação, para te ajudar na tua argumentação naquele caso concreto. Se você faz isso, e aí gostei muito, eu vou levar isso para a vida, do prazo é o primeiro dia. Se você já está acostumado a fazer tudo isso, no primeiro dia você já consegue organizar. E a criatividade? Ela é um elemento também importante. Outro dia eu ajudei no sentido de que defendi, não acho que ele tenha tido a melhor técnica, ele fez um meme, um colega, e ele foi advertido aqui na UAB. Porque ele usou um meme um pouco agressivo na petição, mas aí, na minha visão, ele estava coberto pela imunidade formal e material que a lei federal assegura para nós advogados. Até que ponto a criatividade ela é eficiente? Porque hoje nós temos maneiras de ser criativos, mas aí de repente aquela letra garrafal, fazendo uma piada, vai que o juiz não ri, né? Não tão boas como as suas piadas. As minhas são incríveis. Eu trago no livro, meu livro ele traz as ilustrações do Paul Cézanne e do Henri Matisse, porque os dois eram advogados. E eu argumento que a obra O Negro Cipião, que está no MASP,
foi uma grande petição, porque ele está denunciando a tortura, só que ele faz isso com tinta. A criatividade é fundamental para a advocacia. Veja, a gente estava falando do Dr. Sobral Pinto, ele conseguiu que o Prestes e o Henry Berger, acho, não fossem torturados usando uma lei de proteção aos animais, que não tinha algo de combate à tortura naquela época. Então, a gente tem que ser criativo, mas sempre entendendo com quem a gente está falando. Mas o Paul Cézanne, na época, era famoso? A família dele era muito importante na advocacia. Porque se eu fosse um Paul Cézanne, um Rui Barbosa ou um Machado de Assis, era mais fácil na sustentação oral, né? Eles prestarem atenção. Não, ele não era. Ele trabalhava na advocacia. Inclusive, eu desconfio que ele era advogado criminalista, porque ele pintou o furto, o estupro, ele pintou várias coisas, vários artigos do Código Penal, mas ele trabalhava na banca da família. E aí, depois ele largou tudo para ser pintor. Mas ele era criativo, então acho que a criatividade ela tem que ter sempre o limite do direito humano. E o limite do direito humano eu gostaria de ler isso? Quando eu trouxe aquela questão do amor, tá, mas se eu tivesse do outro lado, eu gostaria mesmo de ler um texto de 35 páginas para pedir, sei lá, alimentos? Não era mais fácil eu falar, a criança está aqui, né, precisando disso, disso e disso, por favor? Será que eu queria ler toda a história do pai, da mãe? Não quero, eu só quero saber disso. Muito bom. Doutora Ive Farias, muito obrigado pela sua participação agradeço. Aqui, por todas as suas dicas, as nuances. Vamos mais para frente repetir uma nova rodada, que eu acho que não deu tempo de abordar. Quem sabe até ser contra outros causos do seu livro. Está aqui, Escrever Direito, Manual de Escrita Criativa para Carreiras Jurídicas. Eu gostei bastante. E a doutora Ive também é professora da ESA, né? Professora da nossa escola de advocacia, superior de advocacia da OAB, tão prestigiada e tão importante ao longo dos anos. A gente conhece muita gente que agradece a ESA pela formação. Então eu agradeço e te passo, digamos assim, a palavra para suas considerações finais em apertados 30 segundos. Obrigada! Não, mas eram 30, né? Então, mas é que aí eu não vou estar sendo na linguagem simples, né? Você falar, por favor, não, obrigada. Não. Obrigada já tá ótimo. Tá ótimo. Você que nos acompanhou até agora pode acessar o nosso podcast Pontos e Vistas pelo canal da OAB São Paulo, no YouTube e também pelo Spotify. A gente fica por aqui. Até a próxima.